Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é velocidade instantânea, tá? Talvez esse seja o nosso primeiro contato aí com cálculo diferencial e integral, mas eu não quero entrar em detalhes agora. Tudo isso a gente vai ver com calma e passo a passo, tá bom? Mas eu quero que vocês peguem o conceito. Ó. Aqui é uma aula mais conceitual. Qual é a ideia de velocidade instantânea? É a seguinte. Vamos supor que um carro se mova nesse percurso aqui, ó, o deslocamento escalar delta S1. Vocês concordam que eu consigo calcular a velocidade média? Posso falar que a velocidade média do carro é igual a delta S1 sobre o delta T. Chamar de delta T1, tá? Ou seja, aqui é T1 menos T0. Mas a média não me diz nada sobre o que acontece aqui no meio. Vamos supor que eu quisesse saber a velocidade do carro aqui, ó, nesse ponto. Bom, o que eu posso fazer é pegar pontos intermediários aqui do movimento do carro. Poderia pegar esse ponto aqui, ó. Só que ainda seria uma velocidade média, né? Ou seja, velocidade média, eu teria delta S2 sobre delta T2. Tá bom, ainda é a média, mas está já bem próximo, bem mais próximo desse ponto. Mas se eu pegar mais próximo ainda, vamos pegar aqui, ó, aqui nesse ponto. Bom, novamente, velocidade média é igual a delta S3 sobre delta T3. Mas eu posso pegar mais próximo ainda. Posso pegar aqui. E a velocidade média já consegue ser bem mais próxima da velocidade naquele ponto que eu quero. Então vai ficar delta S4 sobre delta T4. Generalizando, pessoal, indo cada vez mais próximo daquele ponto. Vamos imaginar que esse aqui ponto seja o ponto, pode ser A, vai, o ponto A. Então, você percebeu que eu fui diminuindo o deslocamento escalar aqui, ó, para cada vez mais próximo do ponto que eu queria, até chegar no ponto A. Se eu continuar reduzindo, matematicamente reduzindo infinitamente, eu chego na velocidade no ponto A. Tá? A velocidade no ponto A. E essa é a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea é a velocidade do carro, do velocímetro do carro. É a velocidade naquele ponto. Matematicamente, quando a gente quer dizer coisas muito pequenas, a gente troca esse delta aqui, ó, por esse Dzinho, tá? Então fica delta S sobre delta T, o D. Então é uma variação muito pequena. Isso daqui é o nosso primeiro contato com o que é uma derivada, tá? Derivada de uma função. Esse é o nosso primeiro conceito aí. Depois a gente vai ver com mais clareza. Só que a ideia, então, você começa a perceber, ó, que é pegar passos cada vez menores, tá bom? E aí a gente entra no conceito, ó, do limite e derivada, tá bom? Você fala, nossa, o que é isso aqui? Quer ver, ó, vamos voltar naquele ponto. Eu não fui pegando aqui, ó, passos cada vez menores. Então a ideia, ó, a importante é que você leia a nomenclatura comigo em português, ó. O que seria aquele delta ST, ó? É a mesma coisa que velocidade média, não é? Em a ideia, né? Só que pegando um intervalo de tempo muito pequeno. Então, o que eu vou pegar? Ó, o limite de delta t tendendo a zero. Já vou voltar aqui, tá? De o espaço final. O que é o espaço final? Eu quero saber no intervalo de tempo t mais delta t menos o espaço inicial. Tudo isso dividido por delta t.
Tá? Então você percebe que é a mesma coisa de velocidade média, é igual. Eu estou pegando o espaço, aqui ó, o espaço vai ser representado por uma função, aí eu tenho o tempo, mais o intervalo de tempo, menos o espaço inicial dividido por ΔT. No limite, então isso daqui indica que esse ΔT está indo cada vez mais para o próximo de zero. Eu estou pegando uma diferença de tempo de, vamos supor que o carro anda durante um segundo, não vale, tem que ser 0,00000000001 segundo, tá? Isso é a derivada. Então isso daqui, ó, é a derivada da função escrita através de um limite. Em matemática, você vai ver a generalização desse conceito aqui para funções. Então olha só como é que vai funcionar. A taxa de variação da função em função do tempo é o limite de um valor h tendendo a zero da função t mais esse hzinho, ou seja, como se fosse a posição final, menos a posição inicial, dividido por aquele intervalo de tempo pequenininho. Entendeu? Então essa é a generalização do conceito. Não se preocupe com isso agora, eu só quero que você veja isso pela primeira vez, que você tenha uma ideia do conceito. Mais para frente a gente vai voltar, à medida que eu for ensinando os movimentos, eu vou calcular a derivada para cada um. Depois eu vou generalizar e aí você vai começar a entender, vai ficar mais claro, tá? Por enquanto é só a ideia, o conceito. Quero que você entenda que derivada da função nada mais é do que pegar intervalos de tempo cada vez menores para você pegar a variação daquele ponto. No caso aqui, eu quero saber a velocidade daquele ponto. Então, é a variação do espaço no tempo, num espacinho bem pequenininho aqui. Como se estivesse pegando só um trechinho pequeno. Tá? Essa é a ideia de derivação. Outro conceito que eu quero que fique claro é a nomenclatura, que sempre aparece e é uma questão de decorar, tá? Se a velocidade do automóvel for maior que zero, a gente chama esse movimento de progressivo, tá? Agora, se a velocidade for menor que zero, a gente chama esse movimento de retrógrado. O que significa isso fisicamente? Nada mais é do que progressivo, ele está avançando na direção da trajetória, ou seja, o deslocamento escalar está aumentando, está indo na mesma direção do que a gente chama de positivo na trajetória, e negativo, que é o retrógrado, significa que ele está indo no sentido oposto à da trajetória. Bom, é simplesmente isso. Então, pessoal, o que eu queria destacar de velocidade instantânea é isso. Depois, quando nós estivermos estudando o movimento, uniforme, variado, eu vou voltar nesses pontos. Tá bom? Abraço e até mais.